Então, bom dia, meninos. Eu vou estar explicando o texto, né, e resolvendo as atividades que eu coloquei no dia 3, nesta terça-feira, tá? Quer vocês prestem atenção, faça a correção no caderno de vocês, deixa tudo corrigido, né, resolvido essas atividades, e depois a gente vai estar marcando a data de recolher esses cadernos para questão de notas, tá? Então, quando a gente fala a questão da Terra, do universo, a gente tem a questão do clima, né? O clima determina ambiente e tudo mais. Só que a gente tem alguns conceitos que a gente tem que estar diferenciando, principalmente questão de quê? De clima e tempo. Né? Geralmente um senso comum, muitas vezes a gente não sabe se diferenciar a questão de clima e tempo. Então, quando a gente fala em tempo, né, são as condições da atmosfera, né, do tempo ali, registrado um curto período de tempo. Né? Então, por exemplo, eu posso ter ondas de frios que vai chegar no Brasil, então eu vou ter um tempo de frio. O clima, por outro lado, é a questão, uma coisa mais prolongada, né? É uma questão mais prolongada do tempo daquela região, tá? Então, quando a gente fala de questão de tempo, o tempo corresponde ao estado da atmosfera em um determinado local, e é momentâneo. Por exemplo, pela manhã pode estar frio, na tarde pode estar quente, havendo uma mudança de temperatura em curto espaço de tempo. Então, houve uma alteração do tempo no decorrer do dia naquele ambiente, né? Essas alterações do tempo, né, do ambiente, pode ser influenciada principalmente pelo vento, pela umidade do ar, pela chuva, pela temperatura. Então, por isso que o tempo é momentâneo, né? A questão de chuvas, alterações e tudo mais, tá? Quando a gente fala em clima, o clima já é uma condição mais duradoura naquele ambiente, né? Então, geralmente é um conjunto, a gente faz uma média de conjunto de tempos daquela região e a gente determina o clima daquela região, né? Então, você tem padrões, né, que condiz da meteorologia daquele ambiente, ou seja, variações de temperatura, umidade, pressão atmosfera, vento, que vão determinar o clima daquela região. Por exemplo, se eu falo, por exemplo, que Tocantins é um estado muito quente e seco, eu estou falando do clima dessa região. Então, é um panorama que eu coloquei na questão dessa região para a questão do clima, tá? Mas o tempo pode estar frio, é diferente. Pode estar quente, pode estar chuvoso, é o tempo. Então, no caso do clima, ele é determinado o quê? Principalmente de fatores climáticos, que eu tenho elementos que alteram esse clima. A radiação, a temperatura, a pressão atmosférica, né, a umidade do ar, que pode alterar esse clima. Então, quando eu pego, por exemplo, o clima, né, no estado de Goiás, por exemplo, o clima no estado de Goiás é um clima típico do bioma cerrado, ou seja, é tropical, sazonal, de versão chuvosa e inverno seco. Agora, o tempo varia de acordo com o clima e alguns fatores no texto podem influenciar essa questão da clima. Por exemplo, queimadas no Pantanal para interferir na questão do tempo, né, na Amazônia, ondas de calor, pode fazer essas alterações, tá? Então vamos para as questões para a gente estar resolvendo. Bom, número 1. Qual dos elementos seguintes é um elemento do tempo e do clima ao mesmo tempo? Tanto no clima com o tempo, a umidade do ar vai interferir nos dois, né? Então você tem aqui a umidade do ar, tá? 2. Vamos preencher o texto de acordo com os tópicos que estão aqui no quadradinho. Vamos lá então. O clima é um panorama mais prolongado e completo dos padrões, né, de tempo. Então, eu tenho padrões medianos de tempo que vão determinar esse clima. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado como uma análise das tendências históricas, né? Então, preenchi toda a questão do texto aqui. 3. No estado de Goiás, o clima é tropical sazonal, pois tem o quê? Né? É um inverno seco e verão chuvoso, né? Então aqui no caso é tropical sazonal porque no inverno é seco, totalmente seco, umidade baixa, e verão o quê? Chuvoso. Então letra D, tá? 4. Analise as afirmativas a seguir, verdadeiras ou falsas. A. O clima é influenciado por elementos climáticos, certo? Que são manifestações atmosféricas que provocam alterações imediatas das condições meteorológicas. Verdadeiro. B. O clima se refere às condições atmosféricas registradas em um curto período temporal? Não, isso se refere ao tempo, né, e não ao clima, então falso. Letra C.
O tempo é um padrão geral de condições meteorológicas, variações da temperatura, umidade, pressão atmosfera que se altera de acordo com as estações. Não, isso aqui é o clima, não o tempo. Essas informações falsas. D. O clima em Estado de Goiás é um clima típico do bioma cerrado, tipo sazonal? Verdadeiro. Tá? Elabore um mapa mental, né, com as características de tempo e de clima, com as suas semelhanças e diferenças. Então você pode fazer o quê? O que o tempo é influenciado? Né, o tempo é influenciado, o que a gente falou? Né, o tempo é influenciado pelo vento, umidade do ar, né, chuva, temperatura. Agora o clima, influenciado por quem? Radiação, temperatura, pressão atmosférica. O que tem igualdade aqui é a umidade do ar. Tá? Tá em questão das 5. 6. Complete o texto com os termos que falam para que tenha sentido. O tempo varia de acordo com os fatores além de já citados no texto. Como no âmbito das recentes queimadas no Pantanal da Amazônia, geralmente calor intenso, que em algumas cidades goianas o que? A temperatura chega ao patamar de 40 graus. Então você tem aqui letra A. Tá? Então você tem resolução das atividades, presta atenção, faça correção e deixe um caderno, tá bom? Então até mais.